falar, entrou. O que acontece? Você vai interagir com Mas os você não internautas. falou não, né? Não, falar assim, ó, quer ver? Mas você falou? Aí? Tá bom. Não é Tem bom. vídeo, você fala. Ó, vai falar assim, ó. Ah tá, conversar com as pessoas. Tá bom, satisfeito. Olá. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Você vai interagindo aqui, tá? Vem que você sabe onde que escreve? É nessa bolinha aqui, ó. Olha lá, o pessoal já está interagindo, ó. É aqui, ó. Tá bom. Você aperta, escreve e depois pá. Dois. Aleluia. Boa tarde a todos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Saudações do vosso irmão em Cristo Jesus, Diego. Estaremos dando continuidade à obra de Deus em dose dupla. A primeiro pedaço, a primeira parte, o capelão missionário Wellington Henrique esteve ministrando a palavra de Deus aos vossos corações. E eu vou pedir a cooperação de cada um de vocês. Vou pedir aos nobres senhoras e senhores a licença para ministrar a palavra de Deus aos vossos corações. Desde já, todos vocês são bem-vindos. Eu costumo ressaltar em todas as vezes que Jesus me concede a oportunidade de deixar algo bem transparente aqui. Eu não sou religioso, eu não vim discriminar alguém publicamente, desmoralizar alguém publicamente, eu não vim criticar você devido às suas ações e opiniões, simplesmente eu vim compartilhar o Evangelho nesta tarde. A palavra de Deus diz: quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe,
recebe aquele que me enviou. A Bíblia vai nos dizer que o vento assopra aonde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim são todos aqueles que é nascido do Espírito, e é necessário nascer da água e do Espírito. Então, nesta tarde, Jesus me trouxe, eu e o missionário capelão Wellington Henrique, a pregar a palavra dele neste lugar. A Bíblia vai dizer: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então nós estamos cumprindo uma missão determinada por Cristo. Ele nos deu a condição de nós estar aqui neste lugar para pregar a sua bendita palavra. Só que a Bíblia vai nos dizer que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede ou sai da boca de Deus. Nós identificamos a boca de Deus como a palavra de Deus. Quem é de Deus, né? Ele vai ser o porta-voz da palavra de Deus. A Bíblia vai nos dizer, querido, quem é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Então, quem é a favor da palavra de Deus, nós vamos se reunir e nós vamos virar uma congregação aqui neste lugar. Congregação significa reunir-se ou reunião. E Jesus, ele tem um comprometimento com sua palavra. A Bíblia diz que ele vela pela sua palavra. Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele não faria, ou falaria e não confirmaria? A Bíblia diz que passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Secam-se as ervas e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Então essa palavra do rei, ela tem poder neste mundo a qual nós vivemos. E este mundo a qual nós vivemos, a Bíblia vai nos dizer que o mundo já é do maligno. E a Bíblia vai dizer que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E é bem provável que hoje você chegou aqui destruído literalmente. Você chegou aqui desmotivado. Você estava procurando um lugar para você pensar, ou quem sabe raciocinar, ou quem sabe meditar mediante a sua vida. A Bíblia diz que Deus, ele conduz os passos do homem. Então ele te conduziu nesta tarde aqui, neste lugar apropriado por ele, porque a Bíblia diz: ora, o Senhor é Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Você consegue usufruir dessa liberdade que Cristo te oferece. Quem sabe você estava vivendo uma masmorra na sua vida. Quem sabe você se sentia uma pessoa aprisionada por alguma coisa que estava deturbando a tua vida. Mas hoje a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que tipo de libertação dessa masmorra, que muitas das vezes o diabo, ele prepara laços, ele prepara trancas, aguilhões e cadeia para aprisionar o homem. Ah, mas eu estou andando, pregador. Eu estou me locomovendo, eu estou interagindo, pregador. Eu vou onde eu desejo ir. Se eu quero ir para a direita, eu vou para a direita. Se eu quiser ir para a esquerda, eu vou para a esquerda. Se eu quiser retornar atrás, eu retorno, pregador. Mas eu estou livre. Não, mas no submundo espiritual, a sua alma está sendo afligida, constantemente vitimada pelas ações de Satanás. O diabo não brinca, querido. O diabo, ele é um ser existente. A Bíblia diz que ele existe.
A Bíblia diz que ele é o enganador. A Bíblia demonstra ele como o pai da mentira. A única verdade neste mundo que nós vivemos de mentira é a santíssima palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem o poder de nos levar até Cristo. A palavra de Deus, ela é o espelho para a vida do homem. O homem consegue enxergar suas falhas. O homem consegue enxergar suas fraquezas. O homem consegue observar para o seu interior e ver que há um vazio dentro da sua alma e precisa ser preenchida pela presença majestosa, maravilhosa de Cristo Jesus. A Bíblia vai nos dizer: o que me adianta ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? Que recompensa darei a favor da minha alma, querido? Querido, a salvação está acima de tudo, esses edifícios, esses monumentos, esses prédios que nós estamos vendo, diante das obras da mão do homem. A salvação você pode encontrar ela somente na palavra de Deus. Eu costumo direcionar os ouvintes dialetos da palavra de Deus. As pessoas que estão nos ouvindo, eu costumo direcionar ela para a palavra de Deus. Ela precisa ter um encontro com Cristo. Jesus, ele diz: examinai as escrituras, porque cuidaste nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. As pessoas criam-se aquela expectativa, as pessoas têm aquela ansiosidade, as pessoas ficam apavoradas, correm para ir na direção do homem, buscando no homem, quem sabe, um refúgio, mas não correm até os braços de Cristo. A Bíblia menciona uma parábola do filho pródigo. Eu acho interessante no final dessa história, que o filho se arrepende. Ele faz uma viagem longa, ele recebe a sua herança, e ele gasta toda aquela herança neste mundo, na promiscuidade, na prostituição e etc. E diz que toda aquela herança é consumida pelo devorador. O devorador agora devora tudo, devasta a vida daquele jovem. Um jovem bastardo, um jovem tolo, fazendo tolice e loucuras diante dos olhos de Deus. A Bíblia diz que o pai está preocupado. O pai, ele tem aquela preocupação. E algo que me chama a atenção, algo que me chama a atenção na palavra de Deus, em João 10:18 vai nos dizer assim: ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. O que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo que ele exerce autoridade. Essa pessoa que um dia estava na sua presença e por algum motivo se desgarrou. Outro algo bastante interessante, que vai estar registrado em João 6,39. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Então a vontade de Deus não é você se perder neste mundo. A vontade de Deus não é você sofrendo neste mundo, sendo barbarizado por Satanás e seus demônios. A vontade de Deus é ver você feliz. A Bíblia diz que ele nos ungiu com óleo da alegria, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria do Espírito Santo. É essa alegria que satisfaz a vida do homem. É o homem receber essa porção. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não for lhe dada, a Bíblia vai dizer. Então Deus, ele te deu a presença do Espírito Santo de Deus. A presença do Espírito Santo de Deus,
é algo que foi depositado em sua vida, é algo que faltava em sua vida e algo que foi preenchido no seu interior. Muitas pessoas eu vejo à minha volta desesperadas. A nação brasileira está desesperada. A nação iraniana está desesperada. A nação israelense, Israel, está desesperado. Os Estados Unidos estão desesperados. Está tendo ameaças. Está tendo confrontos. Está tendo os rumores de guerra que a Bíblia menciona no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o autor Marcos, capítulo 24. Há tendo um conflito. Se Israel entrar em conflito, o mundo entra em conflito. Israel é o termômetro do mundo. Se Israel tem prosperidade e paz, o mundo prospera. Portanto que a Bíblia nos diz que nós devemos orar para que haja paz em Israel. Se Israel está em confronto, este mundo entrará em confronto. Vai ter guerra generalizada em todas as partes, não apenas no poder militar, mas social e outras. Então, querido, nós estamos caminhando para o final de tudo. A Bíblia ela é verdadeira, é o único livro que menciona fatos precisos e que se encaixa para a nossa era e a nossa geração. A Bíblia Sagrada é algo que nós devemos estimar, precisamos atentá-la, precisamos acatar as informações a qual estão registradas. A Bíblia foi escrita por 40 homens, inspirado pela presença do Santo Espírito de Deus. Homens falaram pela presença do Santo Espírito de Deus, vai estar registrado. Aleluias. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Santo Espírito de Deus. A Bíblia vai dizer, na segunda epístola universal do apóstolo Pedro, capítulo de número 20, capítulo de número 1, versículo de número 20 e 21. Olha o que vai dizer aqui. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homens algum, mas os homens santos de Deus falaram, tiveram inspiração pelo Espírito Santo de Deus. Então esses homens receberam a presença do Espírito Santo de Deus, foram tomados por essa presença e registraram acontecimentos futuros. E hoje se encontra assim. Nós estamos passando pelo funil. E a Bíblia, ela diz, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos, olha o que a Bíblia vai dizer, poucos, minoria, reduzido, enxugado, poucos hão de encontrar, aleluias, poucos há que a encontrem. Agora onde se encontra esta porta, este caminho? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando ele diz ninguém vem ao Pai, que está falando, não há possibilidade de ninguém chegar ao Pai se não for pela presença do Filho.
Eu costumo ver as pessoas dizendo, e eu estou ressaltando isso várias vezes: ah, mas eu tenho Deus. Será que o Deus da Bíblia é o mesmo Deus dessa sociedade? Uma sociedade que é a favor do aborto, uma sociedade que é a favor da promiscuidade, uma sociedade que é a favor do adultério, uma sociedade que resiste contra as leis que foram criadas para que a gente andasse por elas. Será que este Deus que da Bíblia é o mesmo Deus dessa sociedade? Ah, mas eu tenho Deus. Mas você não tem Jesus? Não, não tenho. A Bíblia diz: qualquer que tem o filho também tem o pai. Aquele que não tem o filho também não tem o pai. A Bíblia diz dessa maneira. E a Bíblia vai dizer: para que todos honram o filho como honra o pai. Quem não honra o filho, não honra o pai que o enviou. Então, se eu não honrar a Cristo, eu estou desonrando a Deus. E eu não tenho Deus, eu estou equivocado. Eu acho que eu tenho Ele, acredito, penso eu que tenho Ele, mas Ele não faz parte da minha vida. Porque se Cristo fazer parte da vida de qualquer homem que está presente, este homem muda. Ele vai ser o primeiro milagre que Jesus fez, como diz o jargão mundano: ele muda da água para o vinho. Paulo lhe diz assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Quando Paulo diz que é uma nova criatura, que ele foi transformado, querido, ele se converteu. A palavra se converteu é com Cristo, ver Cristo e ter Cristo. Bonito, né? Com Cristo ver Cristo e ter Cristo. Existem duas coisas que o homem recebe: poder e autoridade. O poder vai vir do céu. A autoridade é a sua vida com Cristo andando por este mundo. Quando você anda com Cristo e tem a palavra dele, você tem autoridade. Aqui nós somos a autoridade, porque nós estamos com a palavra dele. Lá no fórum, o juiz é a autoridade, porque ele está citando os provérbios, as leis. E aqui nós citamos a lei de Deus. É a lei de Deus que nós devemos andar. Eu não estou dizendo para você viver como muitos vivem no tempo da lei, mas sim para obedecer às doutrinas que Cristo deixou para nós. Ah, mas que doutrinas são essas? Primeira coisa, amar a Deus sobre todas as coisas. Será que nós temos amado a Deus? Ah, mas o pregador, o que seria amar a Deus? Existem pessoas, como um dia já cheguei a pensar, que se eu tiver algo, isso daqui vai completar minha felicidade, porque eu tenho. Quando eu não tenho, eu sou insatisfeito, sou infeliz, porque eu desejava ter aquilo. Porque quando eu tiver a condição de ter, eu vou falar assim: ah, isso daqui preencheu, hoje eu sou feliz. Então quer dizer, automaticamente você colocou isso em primeiro lugar. Não necessita você ter as coisas para você ser feliz, porque a vida do homem não consiste das coisas que ele tem, não consiste das coisas que ele tem. O homem, para ser feliz, ele precisa ter Cristo. O mundo busca a felicidade. Agora nós estamos entrando no sábado, hoje dia 4/1. Estamos iniciando o primeiro sábado do ano de 2020. E eu garanto que muitas pessoas já fez seu cronograma. Eu garanto que muitas pessoas já planejou o seu dia. Sabe o que a Bíblia vai dizer sobre deduções? Vamos lá para ver? Vamos aprender um pouco? Tiago, vamos lá, o livro de Tiago. Estou com a Bíblia aqui.
Estou fazendo uso da palavra de Deus. Aleluias. Olha o que a Bíblia vai dizer sobre presunções. Eu já planejei meu dia, já sei o que eu vou fazer, eu vou em tal lugar, eu vou resolver tal coisa. Olha o que a Bíblia vai dizer: eia, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Você sabe o que vai acontecer amanhã com a tua vida? Eu não sei. Eu não sei se eu vou viver para saber o dia de amanhã. Eu não sei o que pode acontecer. Porque que é a vossa vida? O que é a nossa vida? Você já se perguntou o que é a sua vida? A Bíblia te dá a resposta. É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Você já viu o vapor? Você está presenciando aquela fumacinha, ela vai subindo e desaparece assim a vida do homem. Rápido, né? Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, se for da vontade dEle, se for do querer dEle, se for do propósito dEle. Olha o que a Bíblia vai dizer: e se vivemos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vós gloriais em vossas presunções. Toda a glória tal como esta, a Bíblia diz que é maligna. Então nós não sabemos, nós não podemos falar palavras precipitadas. Mas essa é a natureza do homem. Ele busca meios, formas, ele busca jeitos para tentar, deslumbrear. Nós não sabemos, querido, nós estamos passando os últimos dias nessa terra. A volta de Jesus está mais próxima. A Bíblia menciona a respeito de 10 moças. Essas 10 moças, a Bíblia aponta ela como virgens. Quando nós tratamos virgindade, algo puro. Quando tratamos de pureza, nós tratamos de santificação. Santificação a qual, se nós não andamos em santificação, nós não podemos ter a possibilidade de ter um encontro com Deus. Mas falar em santificação neste mundo corrompido, de que forma, pregador? Vou analisar e vou te mostrar 3 homens que se manteve em santidade diante de uma terra totalmente corrompida, uma terra totalmente idólatra, uma terra terrível, seus habitantes terríveis. A Bíblia aponta Sadraque, Mesaque e Abednego, e Beltesazar, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. 4 jovens deportados para a Babilônia, 4 jovens cativos, que ao mando de Nabucodonosor, que era o rei caldeu, diz que eles invadiram Israel e destruíram Jerusalém. E houve uma seleção, jovens foi selecionado, e diz que de boa aparência, homens fortes, belos, bonitos. E diz que foram esses 4 jovens. 4 jovens que adoravam o Deus de Israel na sua nação. 4 jovens que aprenderam o que era esse Deus de Israel e conhecia. Agora a Bíblia diz que agora eles vão escravos, cativos, para uma terra desconhecida. Uma terra, quem sabe ele ouviu boatos da grande Babilônia. Babilônia era o ponto específico da Idade Média. Babilônia era uma terra conhecida por os seus atrativos. Babilônia era o sonho de cada viajante que percorria de uma forma forasteiro a se acolher nesta grande cidade. Tinha Babilônia como algo que poderia mudar a sua vida. Hoje existem muitas pessoas que sonham alto,
e acredita que uma nova nação pode mudar a sua vida. Agora esses 4 jovens são deportados. E diz que chegam à Babilônia como escravos. E agora esse jovem foi colocado uma parte, uma medida. Esses jovens têm que ser bem tratados porque eles vão servir à corte do rei. Só que a Bíblia diz que Deus estava na vida deles. E diz que foi dado uma porção. Essa porção primeiramente foi oferecida ao Deus Beltesazar, a qual Nabucodonosor reverenciava, que era a suprema divindade dos caldeus. E aquele alimento era uma forma de ser consagrado a este Deus. Eles eram cautelosos, rigorosos enquanto a sua religião. Eu quero lhe dizer que talvez estou pregando para religiosos. Religião não pode salvar o homem. Religião é uma tentativa frustrada, decepcionante, de tentar conectar, religar aquilo que foi desconectado. Jesus disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem. Se eu não entrar por Cristo, e eu entrar por uma religião, eu estou perdido. A Bíblia vai dizer: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Existem pessoas que conhecem a letra, mas não conseguem discernir a essência da revelação divina. A palavra de Deus é um livro para se meditar. E eu começo a meditar a história desses jovens. Um jovem, talvez se fosse eu, você estaria desesperado. Nós não conhecemos a língua dos caldeus. Nós falamos o português. Imagina agora você ser levado aos Estados Unidos da América, neste estralar de dedo. Você está diante de uma nação, as pessoas estão te olhando de cima a baixo. Assim fizeram com esses jovens. Quem sabe ele veio com suas roupas, que são, quem sabe, algo cultural, a qual eles viviam ali, andavam por ruas, becos, atalhos, vila, valados, nas avenidas de sua cidade. E agora eles estão tendo que se enquadrar um novo costume. Mas a Bíblia diz que eles se mantêm firmes nas suas decisões. O problema não é o lugar, o problema é você se manter firme na presença de Deus. Agora imagina bem, algo começa, quem sabe, criar uma necessidade, porque na vida do homem existem necessidades. Necessidades essas que quando nós dependemos de Deus, Ele supre as nossas necessidades. A Bíblia diz que o Senhor é o meu pastor e nada há de me faltar. Quando eu faço de Jesus o meu pastor, Ele não deixa faltar nada. A Bíblia vai dizer que os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor, de nada tem falta. E você vê, diante de tudo isso, agora foram feitos uma estátua gigante, imensa, 27 metros, segundo os historiadores. Foi dedicada ao rei Nabucodonosor. Um rei que nações tremiam diante deste rei. Quando falava de Nabucodonosor, as pessoas tremiam. Não era qualquer pessoa que tinha acesso ao rei. Ele tinha que estender o seu cajado, o seu bordão, para que a pessoa viesse ter acesso a ele. Agora você vê este rei e faz aquela estátua. Governantes de várias partes, de vários países, de várias cidades circunvizinhas, de várias aldeias, quem sabe, de vários viralejos, agora estão todos reunidos ali. Governadores, prefeitos, juízes, todas as autoridades. E diz que o ritmo é um ritmo carnavalesco, um ritmo de festa, um ritmo de alegria.
as pessoas descontraindo umas com as outras. É uma cerimônia que está acontecendo. E a Bíblia diz que Sadraque, Mesaque e Abednego estavam no meio deste público. Agora você pode ver através da palavra de Deus que havia homens que estavam portando instrumentos musical, instrumentos de corda, de sopro. E diz que estava a maior festa, as pessoas dançando, as pessoas comentando sobre aquela estatueta enorme de Nabucodonosor. Quem sabe pessoas gritavam: viva o rei Nabucodonosor. Agora existia um decreto que a hora que tocasse todos aqueles instrumentos musicais, a pessoa que não se reverenciasse, dobrasse o joelho diante daquela imagem, seria jogado numa fornalha de fogo. É muito bom quando as coisas te favorecem na vida. É muito bom a gente glorificar a Deus quando tudo está bem. Agora eu quero ver nós glorificar a Deus no meio da escassez, no meio da prova, no meio do deserto, no meio da dificuldade, no meio dos problemas, das adversidades da nossa vida. É muito bom a gente encher a boca e falar dele, mas são nessas horas que os olhos de Deus estão nos observando. Os olhos de Cristo, a Bíblia diz que os olhos de Deus estão por toda a terra, contemplando a obra do justo e do ímpio. Deus não faz acepção de pessoas. E a Bíblia vai dizer agora que esses jovens estão ali, conhece este Deus glorioso. Ele conhece que esse Deus abriu o mar para os seus antepassados cruzar. Ele conhece o que Deus fez no Egito, como assolou o Egito, como fez Faraó e seu exército se afundar em meio ao mar. Ele conhece muito bem esse Deus. Agora todos aqueles homens se dobram o joelho. Aqueles 3 jovens não dobraram o joelho. Diante de uma londrina inteira. Imagina bem, todo mundo dobrando o joelho por uma estatueta. Agora a Bíblia diz que aqueles 3 jovens permanecem de pé, porque ele sabia, o único que ele tinha que adorar é o Deus de Israel, o Deus dos hebreus. E conta a Bíblia que homens formaram o conselho e chegaram com a seguinte informação ao rei: que havia 3 jovens que se rebelaram, 3 jovens rebeldes. Quando você faz a obra de Deus, quando você faz as coisas para Deus, muitos têm você como rebelde. Ah, mas escandaliza pregador pregar o evangelho nas praças. Ah, pregador, mas o meu pastor, o meu ancião diz que escandaliza pregar o evangelho aqui na praça. Querido, não é o são que precisa ser curado, mas sim os doentes, Jesus disse. E vai aprender o que é misericórdia, vai aprender o que é ter compaixão. O que está faltando em muitos corações é ter isso pelas almas. Eu estou de folga hoje, trabalhei 12 horas ontem, estou aqui pregando o evangelho porque tenho o prazer de pregar a palavra de Deus, porque amo pregar o evangelho. Jesus perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro disse: sim, Senhor, vai e apacenta as minhas ovelhas. Jesus, ele pergunta para você: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Sim, eu amo. Então por que não fala do meu amor? Sabe o que Paulo lhe diz numa das cartas aos Romanos 1,16?